Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. A idade vai chegando, a gente acaba esquecendo o que vai dizer, né? Mas é só, eu garanto para vocês, que é só o título. Porque às vezes eu até me lembro de mais coisas que eu não estava pensando ao falar sobre um tema importante, que é o exemplo, né, de Jesus e, sobretudo, a mudança que ele fez em nossas vidas. E não pense que vocês, que Jesus mudaria a vida de vocês apenas quando vocês entram para uma doutrina cristã, né? Na verdade, ele já mudou as nossas vidas há muitos anos, né? Há 2000 anos ele vem mudando nossas vidas. Embora a gente ainda não se dê conta disso. Embora a gente ainda não tenha aprendido todas as suas lições. Embora a gente ainda precise fazer muito esforço para que a gente chegue até a verdadeira essência da sua mensagem e a verdadeira vontade que ele tem para a humanidade, que é a transformação espiritual. Mas é sempre bom, sobretudo nesse mês de dezembro, né, que nos remete às comemorações da passagem dele pelo nosso planeta, e aí eu digo passagem do ponto de vista da carne, né, porque do ponto de vista espiritual ele é o regente, né, do nosso planeta. Mas ele nos deixou preciosas lições e que nós vamos interpretando elas de acordo com a evolução que nos permite. Todos nós temos uma compreensão da vida, né, e daquilo que ele veio nos dizer, na medida que nós vamos evoluindo espiritualmente. E Jesus nos deu muitas coisas interessantes. Eu fico assim também me perguntando como um ser, né, uma pessoa que nasceu num país dominado, né, quase escravo dos romanos, nasceu numa família pobre, foi perseguido, sua família foi perseguida imediatamente quando ele nasceu. Como ele conseguiu trazer lições extremamente importantes para a nossa vida, né? Como ele entendia a alma humana, como ele fazia colocações que afetavam o mais profundo do ser, porque ele não veio aqui para falar diretamente ao nosso intelecto, embora a gente possa fazer conclusões cognitivas sobre as suas mensagens, mas ele veio tocar a alma humana. Muitas coisas que Jesus dizia, os romanos, os judeus, né, olhavam para ele e diziam não entender, mas no fundo, eles entendiam. Então, quando Jesus foi perguntado, né, se ele era o rei dos judeus, né, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O romano lá fingiu não entender o que ele quis dizer, né? Qual é o seu reino, né? O que você está falando? Não entendi. O general romano fez aquela cara de paisagem como se não tivesse entendido. Mas obviamente que ele entendeu. Sem falar na sua presença magnética, que, digamos assim, tirava todo o veste da hipocrisia humana, ele colocava palavras que iam diretas ao coração. Por isso, muitas vezes a gente diz, mas ele falava por metáforas, por histórias, por parábolas? Falava muitas vezes. A gente entende também que muitas pessoas ali não conseguiriam entender do modo cognitivo, né, sobretudo depois
que ele veio nos deixar na carne, depois que as coisas foram colocadas em livros, né? A mensagem, se não fosse colocada de uma maneira metafórica, né? De uma maneira que a gente pudesse entender lendo uma história. Mas naqueles exatos momentos, o Jesus falava para o Espírito, né? Meu reino não é deste mundo. Eu não vim aqui falar para a humanidade sobre as coisas que todo mundo vem falando. Eu não vim aqui salvar o povo judeu. Eu não vim aqui salvar o povo romano. Eu vim aqui falar sobre um outro reino, né? Sobre um outro mundo. Aliás, sobre o mundo que nós todos pertencemos, que é o mundo espiritual. Então, Jesus veio, como nós dizemos muito hoje em dia, quebrar um paradigma, né? Sair da caixa, fazer com que a humanidade pensasse diferente, sentisse diferente, porque até então a humanidade brigava, entre outras coisas, pelo direito de entender melhor o que é Deus. E Jesus, ele não veio falar sobre alguma religião, ele não veio defender uma religião. Ele disse, eu sou a religião. Embora ele não declaradamente defendesse a criação de uma religião. Porque ele defendia uma espiritualidade universal. Ele não veio criar uma nova religião. Ele veio dizer para todos nós que se a gente quiser acompanhá-lo, nós teríamos uma nova maneira de enxergar a vida. Da mesma maneira que ele enxergava, que ele desfrutava, né? E embora ele tivesse essa visão espiritual da vida, ele não menosprezava as coisas da terra, né? Então, é notória a passagem de Jesus por festas, né? Por cerimônias, por coisas do dia a dia, por jantar, né? Ele não menosprezava as coisas do dia a dia. Ele apenas dava valor devido a cada coisa. Também, ao ser perguntado se era para pagar o tributo ao César, o que Jesus diz? Com a sua sabedoria extremamente interessante, ele percebe, né, a pegadinha, aquela época não devia chamar de pegadinha, né, mas era uma pegadinha que os cobradores de impostos queriam colocar para Jesus, né, e que queriam que ele se posicionasse, né, a favor ou contra Roma. E aí Jesus diz, olha, o que está impresso na moeda? E os fariseus, né, disseram, olha, está o rosto de César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, dê a devida importância para as coisas da matéria, mas lembre-se que são coisas da matéria. E dê a devida importância às coisas divinas, aquilo que é formado o ser humano. Jesus vem então fazer um convite à humanidade. É um convite para que a gente se debruce, né, ou para que a gente mergulhe, melhor dizendo, no nosso interior. Mergulhe nas profundezas da nossa alma e se transforme. E ele dizia, olha, você pode fazer tudo isso que eu faço e ainda melhor, né? Tudo isso que eu estou fazendo, você pode fazer e ainda melhor. Aí algumas pessoas pensam logo, poxa, na mediunidade é efeito físico, né? Transformar água em vinho, né? Se Jesus nascesse e tivesse encarnado hoje, ele fosse morar em São Paulo, ele ia fazer o contrário, né?
transformar vinho em água, né? Buscaria por aí. Mas nós, quando pensamos e ouvimos sobre isso, a gente pensa logo nos poderes da mediunidade e efeito físico, que provavelmente ele tinha. Eu não fiz pesquisa sobre isso, mas não é o que mais me importa na passagem do Mestre Jesus. Quando ele diz que poderíamos fazer tudo aquilo que ele faz e muito mais, é a possibilidade dos sentimentos, das emoções que ele tem em relação à humanidade. A possibilidade de perdoar o próximo, de perdoar o inimigo, de amar o inimigo, de entender o que é justiça e o que é injustiça, de autocurar e curar os outros, né? Essa é, sobretudo, aquela ideia dele de dizer que nós podemos fazer aquilo tudo, né? Que nós somos parte daquilo tudo e que nós somos espíritos. Quando ele diz que há muitas moradas na casa do meu pai, Jesus está dando um exemplo aí. Imagina naquela época dizer isso, né? Ele está dando um exemplo que no universo existem muitas possibilidades de evolução. Não estamos sós, sabemos disso, né? O Espiritismo vem, digamos, realçar as palavras que Jesus nos traz, né? Mostrando que o universo é repleto de vida e que nós não estamos sozinhos. Aliás, muitos de nós aqui podem até não ser originalmente um espírito terráqueo, né? Não é isso? Às vezes as pessoas me perguntam: Sócrates, você acredita em extraterrestre, né? Claro, eu estou conversando com um, né? Eu falo assim para o meu interlocutor: não, deixe de brincadeira. Não, eu falo, é verdade, né? Porque nós não somos daqui, né? Nós estamos aqui. E não sabemos exatamente se somos originários do ponto de vista espiritual do nosso planeta Terra, né? Podemos ter vindo de outro. É claro, talvez a gente tenha aqui trocentas encarnações e já nos consideramos terráqueos, né? Mas nem todos podem ter tido a evolução completa espiritual aqui. E com certeza não terão ela totalmente aqui, né? Porque o nosso planeta é um planeta escola, né? E quando a gente aprender o que tiver aprendido aqui, vamos passar para outras esferas mais importantes, mais evoluídas. Mas Jesus vem nos trazer toda essa sabedoria, né? E o interessante é que ele traz também algo pessoal e subjetivo, né? Ele sempre diz assim: olha, venha comigo e que você vai encontrar a paz. Venha comigo que você vai encontrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele faz um convite para que nós possamos abrir mão daquilo que nos prende às coisas terrenas e elevar mais o espírito. É um convite. Um convite significa eu posso aceitar ou não. Não é? Jesus não escolhe, é você, né? Ele faz um convite, inclusive a Pedro, né? Venha comigo que eu lhe ensinarei a ser um pescador de homens, né? Ao seu fiel escudeiro aqui na terra, né? Venha comigo que eu lhe faço um pescador de homens. É um convite que Jesus faz para que a gente se aproprie daquilo que realmente é nosso, né? Ou que nós somos verdadeiramente, que é a essência, né? É um convite para entendermos que somos espíritos e quebrar um paradigma de vivermos apenas como seres biológicos, apenas como pessoas que estão encarnadas aqui, olhando o material, olhando as coisas do dia a dia. A vinda do Mestre aqui no nosso planeta é assim: olha, essas coisas do dia a dia são importantes para o espírito, né? Nós precisamos disso, precisamos ainda estarmos encarnados. Mas nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, né? Essa ideia fica mais forte com o advento do Espiritismo, né? Porque aí os espíritos
vem nos dizer, tintim por tintim, como é que isso funciona. Como é que, poxa, mas como é que eu estou aqui, mas não sou daqui? Né? Para onde eu vou? Quem eu sou, afinal? Né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel nesse plano? O que eu vou fazer depois? Né? E aí o Espiritismo vem nos explicar, com mais detalhes, aquilo que o Mestre nos falou por alegorias, por metáforas, mas falou, sobretudo, a alma. Porque ele queria mudar a alma humana, né? E sabia que era uma semente que estava sendo colocada. As pessoas não iriam virar santo ou anjo da noite para o dia, né? Mesmo aqueles mais próximos de Jesus, se a gente pegar a história, né? Pelo menos a história que está contada, a gente nem tem acesso a toda a história dos que viveram junto com ele, mas a história que está registrada nos evangelhos, nós vamos perceber o quanto eles tinham fraquezas, né? Eram como nós, provavelmente. Claro que talvez um ou outro tenha dado aí um passo, tenha tido dado um passo mais largo do que a gente, né? Mas não eram muito diferentes, né? Mas ele acreditava que aquelas pessoas ali poderiam se tornar pessoas melhores, né? E ele entendia que o que ele estava colocando eram sementes que iriam germinar, né? Claro que até mesmo ele conta a história, né? Ele conta também em forma de metáfora que algumas sementes que ele estava jogando ali não iriam produzir frutos, né? Porque muitas pessoas, muitos de nós encarnados na época, estávamos muito rudes ainda e muito imaturo para entender aquela mensagem, pelo menos uma parte da mensagem. Alguns foram se tocando, foram percebendo, alguns se envolveram mais, depois esqueciam, né? A gente tem isso, né? Às vezes a gente se envolve, daqui a pouco a gente esquece, a gente se envolve com um crescimento pessoal, daqui a pouco a gente deixa de lado, cai de novo no vai e vem da matéria, nas coisas do dia a dia e tal, depois volta às coisas mais importantes, ainda somos assim. Ele sabia disso, né? Ele sabia que as coisas iam acontecer. E aí ele sabia também que iria chegar um momento que coisas mais esclarecidas iriam ser necessárias para que as pessoas de boa fé e que já estavam mais intelectualmente amadurecidos, e espiritualmente também, pudessem continuar a aprender as lições de Jesus. Vem o Espiritismo, né? O Espiritismo vem explicar mais claro as coisas que acontecem. Poxa, por que eu preciso perdoar meu inimigo, além do fato óbvio que eu vou estar enobrecendo o meu coração? Porque existem algumas explicações simples, né? Primeiro que o seu inimigo pode já ter sido um amigo seu em outra encarnação, né? Segundo que ele pode vir a ser seu inimigo até mais perigoso se um estiver desencarnado e outro encarnado, por exemplo. E o Espiritismo explica que essas desavenças entre um e outro, elas podem perdurar por encarnações e encarnações, porque quando uma pessoa tem uma divergência muito grande, uma mágoa, um ressentimento, um sentimento de vingança, por exemplo, com outro, forma-se uma corrente fluídica que prende aquelas duas pessoas que teoricamente queriam estar separadas para ficarem juntas. Não gosto de fulano, mas estou junto dele. Muitos espíritos chegam até as reuniões de desobsessão dizendo isso, né? Mas você está atrapalhando fulano, diz um doutrinador, aquele que esclarece o espírito. E aí o espírito obsessor, né, diz, não, eu não quero estar perto dele, mas algo me remete sempre a estar ao seu lado. É a corrente fluídica do ódio que às vezes é tão forte quanto a corrente fluídica do amor, né? Porque também duas pessoas que se amam podem estar muito próximas.
E aí o Espiritismo vem nos mostrar a importância de se perdoar, né? Porque nós precisamos disso. Também Jesus vem falar a necessidade do desapego, né? Sair um pouco do ego, do domínio do ego, ou seja, deixar o egoísmo de lado, né? E se colocar mais numa postura altruísta, me preocupar mais com o outro, com as coisas mais importantes da vida, né? E enquanto Jesus dá a máxima do amor para a humanidade, o Espiritismo vem dizer assim, porque o Espiritismo, ele não fala que você precisa entrar no Espiritismo para ser um espírito evoluído, né? A gente não diz, olha, fora da nossa religião não há salvação. Qual é a máxima do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação, né? Embora eu também não concorde com esse negócio de salvação, né? Mas o que a gente entende por essa máxima é que para que a gente possa evoluir, crescer como espírito, a gente deve deixar de lado nossas vaidades, nossa atitude egoística e ser mais altruísta, né? De que modo que a gente é altruísta? Realizando o amor em forma de ação, de caridade. Mas e as perguntas essenciais, né? Que Jesus colocou a semente e fez com que a semente crescesse em nós, e cada vez mais a gente pergunta o nosso papel no mundo, da onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, e a gente começa a descobrir na doutrina espírita que nós somos espíritos velhos. Tem um amigo meu que diz assim, pô, só não fala esse negócio de espírito velho não, porque eu já estou com uma certa idade e ainda fico descobrindo que eu tenho milhares de anos, né? Aí eu me sinto mais velho ainda. Eu falei, não tem problema, porque quando você desencarnar, aí o pessoal, normalmente quando eu falo desencarnar, o pessoal fala assim, lá ele, né? Lá ele, né? Mas quando você desencarnar, o seu perispírito, né? Se você estiver bem, né? Se você estiver tranquilo, harmonizado, o seu perispírito ele vai ser mais maleável, ele vai estar sujeito à força do seu pensamento e da sua mente, e você vai poder moldar a forma perispiritual da maneira que você quiser. Então você não vai nem precisar de botox, né? Silicone, coisas do gênero, né? Cirurgias estéticas, né? Então, quando você desencarnar, você pode moldar o seu perispírito para o formato que você quiser, né? Mas, brincadeiras à parte, o Espiritismo vai fazer com que a gente entenda que nós somos espíritos velhos, antigos, né? Tivemos inúmeras experiências na carne, na matéria, e que vamos ter outras inúmeras. Que a reencarnação é um fato, a reencarnação é uma lei, ela não é uma crença. Qualquer pessoa submetido a uma hipnose, ela vai poder lembrar de sua encarnação. Não sugiro todos fazerem isso, porque vai que você descobre que seu vizinho, né, foi um assassino seu há 3 encarnações anteriores, né? Ou que aquele gato, né, que você está namorando lá, né? Imagina, aquele gato que você está namorando, né, foi sua sogra há 2 encarnações atrás, né? Imagina, né? Mas esse é um fato. Mais de 90% das pessoas submetidas à hipnose lembram de outras vidas. Ah, mas é coisa do inconsciente, né? Pode ser, né? Mas, se você for pegar aquela coisa do inconsciente e fizer uma pesquisa séria, você vai perceber que a pessoa que você sabia, que você pensava que era, com nome, sobrenome, data de nascimento, coisa do tipo, vai estar registrado em algum lugar, né? Que inconsciente, né? Existem inúmeras pesquisas no mundo que tratam sobre isso. Mas a questão principal é que quando a gente entende que é um ser reencarnado, a gente começa a ter uma outra visão da vida, né? Algumas pessoas podem pensar, poxa, mas eu vou passar de novo tudo isso, eu queria desencarnar e
viver no paraíso, né? Eu digo assim, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para vocês, né? A má notícia é que aquele paraíso que a gente imagina não existe, né? Mesmo quando estivermos como espíritos extremamente evoluídos, a gente vai ter que trabalhar, né, para dar o exemplo. Então a gente não vai ficar descansando numa nuvenzinha tocando uma harpa, né? A boa notícia é que nós sempre teremos novas chances, né? E isso é muito bom. A gente não pode pensar que as coisas que não deram errado, que deram errado, não terão nova chance, e que eu sou uma pessoa do mal, ou então que eu sou uma pessoa extremamente fracassada, infeliz, né? Primeiro que nós podemos consertar isso nessa vida, agora, né? A partir de agora. E segundo que a gente tem a eternidade para fazer isso. É claro que quanto mais rápido a gente buscar a transformação, né? E cada um sabe aonde dói mais, né? Cada um sabe qual é a sua necessidade evolutiva. Não adianta ficar olhando para o outro e dizer, fulano é assim, eu sou melhor do que ele. Sim, mas macaco não olha para o rabo, né? E uma outra lição que Jesus traz para a gente, e que às vezes a gente esquece, né? Jesus, ele não julgava ninguém, israelita, né? E a gente vê um monte de palestrante, padre, pastor, até mesmo espírita, dizendo, você está fazendo isso aqui é contra Jesus e tal. E nós temos a mania de julgar o outro, né? Mas Jesus não julgava. Jesus até recomendou a gente, né? Olha, você vê um cisco no olho do outro, mas não vê uma trave no seu olho. Ele perdoa. A grande mensagem de Jesus é o perdão, não é o julgamento, né? É o perdão. Então, a gente deve olhar para a nossa vida, para as coisas que nós estamos a fazer e entender que nós estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui, né? Ontem eu estava falando sobre família lá no Joana de Ângeles e estava comentando isso. Nós escolhemos a família que queremos reencarnar. Nós escolhemos as pessoas que queremos reencarnar, sim, né? Nós escolhemos, né? Na grande maioria das vezes, em 99,999% das vezes, nós escolhemos as pessoas. Mas eu não gosto de fulano, né? Sim, mas isso não significa que você não tenha escolhido. Porque quando a gente está no plano espiritual, nós temos uma ideia melhor do que é bom ou não para nós numa encarnação. Então a gente vê aquela pessoa que a gente não gosta muito e pensa assim, opa, agora eu tenho uma oportunidade de tentar me reconciliar com ela. Porque a capa da matéria, né, o revestimento material que nós nos colocamos, né, o meu corpo biológico, por exemplo, digamos assim, engana um pouco o espírito. E as condições sociais também. Então você é meio que obrigado a conviver com alguém que você teve um quiprocó, que você teve algum problema. Essa é uma das funções da reencarnação, de estar reencarnado num plano material. Pela força das coisas que acontecem, nós acabamos nos aproximando daquela pessoa. E a gente olha para aquela pessoa e diz assim, o meu santo não bateu com o dele, né? Não tem isso? O que acontece é o seguinte, eu já falei isso algumas vezes aqui. Não é o seu santo não bateu com o dele, é você que não é santo, né? Reconhecer o outro ali, de outras vidas, que também não é lá coisa que valha, né? Mas vocês estão juntos, nós estamos juntos. É a oportunidade que temos para reconciliarmos. Seja as pessoas que estão sobre o mesmo teto, sejam amigos, vizinhos,
companheiros de trabalho. Essa é a missão nossa. E é normalmente o grande desafio. As pessoas dizem assim, eu estou num plano de provas e expiações. Qual é que vai ser minha prova, minha expiação? A gente já pensa assim, e às vezes é mesmo algo doloroso, uma doença, uma situação grave. Mas o grande desafio do ser humano é o outro. É o relacionamento com o próximo, né? Tanto aprimorar e melhorar as pessoas que estão junto da gente, o relacionamento com as pessoas que nós amamos, quanto aprimorar e melhorar a possibilidade de perdoar o próximo. E às vezes a gente tem quiprocó, né, problemas com aqueles que a gente ama, é justamente porque a gente está perto, né? E também porque a gente conhece mais o outro e às vezes a gente aperta aonde dói mais o calo de quem a gente conhece, né? Então, a gente percebe que muitas vezes pessoas muito amigas, que se amavam muito, se estranham, brigam. E quando vai ver, é porque, na verdade, ela disse uma verdade para o outro, que provavelmente só ela e mais uma outra pessoa saberia. Mas aquilo magoa mais, porque a gente quer ouvir de quem ama amor, coisas amorosas, né? Quer que aquela pessoa que a gente ame aceite tudo que a gente é, mas não também quer aceitar o que a outra é, né? Então, conflito entre pessoas que se amam, às vezes é mais problemático ainda. Mas isso não significa que a gente não deva fazer o exercício de construir relacionamentos duradouros, fortes, sinceros. Eu estava falando ontem também sobre isso, depois uma pessoa me perguntou, Sérgio, mas você disse que nós estamos evoluindo, que a família está evoluindo. Isso está mesmo. Mas por que existe cada vez mais discórdia na família? E aí eu disse, é porque nós estamos sendo mais verdadeiros. Porque nas últimas encarnações, não sei se vocês lembram das últimas encarnações. Você lembra, né? Mas deve ser mais ou menos assim. Por exemplo, se eu fosse um pai na última encarnação, eu falava uma coisa, todo mundo ouvia, né? Obedece quem pode, como é? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Era o poder paterno, era isso. Para falar a verdade, tem uma certa saudade disso aí, né? Porque lá em casa, eu tenho duas filhas, esposa e uma cachorra. A única que me obedece é a minha cadelinha. Brincadeira. Às vezes nem ela me obedece. Mas assim, era mais fácil, entre aspas, né? A esposa tinha que cuidar dos filhos. Os filhos não podiam levantar, não podiam discordar de nada, né, dos adultos. Hoje em dia você vai, quem mais discorda em casa são os filhos, né? A esposa, na maioria das vezes, manda na casa. A gente faz assim, né? Mas é que nós estamos sendo mais verdadeiros. É uma relação mais verdadeira. As crianças estão reencarnando mais preparadas, né? Elas estão mais inteligentes com menos tempo, mais maduras com menos tempo. Não é só a influência da mídia, é também. Mas é a própria evolução espiritual da humanidade que está fazendo isso, né? Então a gente não pode mais contar história de carochinha para as pessoas, para nossos filhos, né? Claro, é necessário entender a psicologia de cada idade, né? A maneira como falar cada coisa, mas que é totalmente diferente há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 500 anos atrás. As famílias estão sendo mais verdadeiras e por isso é necessário que a gente tenha mais instrumentos de comunicação, de psicologia, de relacionamento com os outros, para que a gente possa ter um equilíbrio na família. Nós estamos vivendo um momento de transformação. Elita, eu falo até quando? Eu não pergunto até que horas, até quando, né? Tenho 5 minutos aqui. Então, assim, nós estamos vivendo um momento de transformação na sociedade, né? No nosso país, no mundo. Estamos saindo de um planeta de provas e expiações
para um planeta de regeneração. Não vai ser fácil, né? Agora está tudo fácil. Não. Por quê? Porque cada vez mais estão dando para nós a responsabilidade sobre a nossa vida. E isso é algo que Jesus veio nos dizer e os Espíritos veio completar. Nós somos Espíritos e somos responsáveis por tudo de bom e de mal que acontece com a gente, né? Pensar dessa maneira até afasta pessoas do Espiritismo. Porque tem pessoas que não querem isso. Elas querem que... eu quero só frequentar 2 vezes por semana um templo e me livrar de todo o mal, né? Eu quero a solução rápida. Às vezes tem pessoas que entram no centro espírita, pedem o número 1. Parece que está no McDonald's. Não, eu quero um passe, uma água fluidificada e uma sessão de desobsessão, né? É o número 1, algo rápido para ser atendido. Mas esse não é o convite da humanidade. Eu nem digo mais o convite do Espiritismo. Não é mais o convite da humanidade. Nós não estamos mais no tempo das trevas. Nós estamos cada vez mais iluminando o nosso ser. E o convite de Jesus é para que a gente se auto-ilumine, né? Que é o convite do amor. Aliás, ao ser perguntado, poxa, qual é a grande lição disso tudo, né? Jesus disse, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então ele coloca no sentimento do amor tanto um objetivo em si como a maneira de se chegar lá. Porque o objetivo talvez seja a gente amar a Deus, a gente entender o que é Deus. Mas como é que eu vou entender o amor divino, né, sem passar pelo amor próprio, que é amar a si mesmo, e pelo amor ao outro, né? O amor verdadeiro, né? O amor sincero, o amor sem rodeios, o amor que ele nos propõe, um amor claro, um amor pacífico, um amor brando, né? Se colocar à disposição. Então a gente ama com o espírito, né? Não é com o corpo físico. Aliás, a gente faz pouca coisa com o corpo físico. Tudo é obra do espírito. O corpo é, então, uma espécie de um escafandro, de um uniforme para o espírito. Algumas pessoas me perguntam, Sócrates, quando é que você acha que a gente reencarna? Porque o espiritismo diz que a gente reencarna com 8 anos de idade, né? Mas que até o final da puberdade a gente ainda vai reencarnando aos pouquinhos, o restante, né? Tem autores que dizem assim, só depois dos 20 e tantos anos. Eu digo assim, será que a gente reencarna por completo? A gente está aqui atuando com uma parte das nossas possibilidades espirituais. E o mestre de Nazaré, quando ele nos convida a segui-lo, ele quer que a gente libere todas as potencialidades do espírito, para que a gente possa, igual a ele, dizer, olha, eu posso fazer isso tudo. Eu também tenho dentro de mim o Pai, né? Ele dizia assim, né? Eu sou o Pai. Então, a gente precisa entender que a gente tem dentro de si todas essas possibilidades espirituais. O amor, a saúde, a caridade, a justiça jaz dentro do mais profundo do nosso ser. Eu desejo a vocês todos um ótimo final de semana, muita paz, amor e harmonia. Obrigado.